Pronto, vamos lá. Não, se quiser assistir ali, pode assistir, não tem problema não. Tá falando com minha irmã, então vamos lá. Calorimetria e mudança de fase, como vocês sabem, eu vou apresentar sempre um pouquinho da introdução do assunto, a depender do assunto, e depois a gente volta para resolver as questões. Decidi começar pela parte de mudanças de estado físico, mudanças de fase, tá? Vocês sabem, certo? Que o quê? Que as substâncias, elas existem para o Enem em três estados físicos: estado sólido, estado líquido, estado gasoso, correto? Aí, por que eu coloquei vapor e não gasoso? Não sei se vocês lembram, mas lá naquela numa das nossas aulas aí, a gente falou sobre os gráficos, certo? E num desses gráficos a gente falou de ponto crítico. E o que era esse ponto crítico? É o ponto a partir do qual um gás, ou uma substância no estado de vapor passa a ser um gás. Então não é porque é gás que é vapor e não é porque uma coisa é vapor que é gás. Primeiro ela deve virar vapor para depois se tornar um gás. Por isso eu botei o vapor aí. Tá? Mas não esquentem com isso não. Certo? Isso aí é bem conceito teórico, conceito de Fulvestre, essas coisas assim, de mais tradicional. Não precisa esquentar a cabeça com isso. O que eu quero que vocês esquentem, entre aspas, a cabeça de vocês? Entender esse processo que eu montei aqui para vocês. Certo? Então vamos lá. Inicialmente a gente tem aqui, ó, um cubo de gelo, certo? Alguma coisa no estado sólido. E aí vocês percebem que cada setinha tem uma cor. A de vermelho são processos endotérmicos, ou seja, eu tenho que absorver calor, tá? E por consequência, nesse caso, eu vou aumentar minha temperatura. E os processos exotérmicos, que são processos que eu devo perder calor ou ceder calor, mesma coisa. Então, ó, a mudança de estado do sólido para líquido, ela precisa absorver calor, certo? Você aumenta a energia da molécula de água. E esse processo é chamado de fusão. Então, você pegar um cubo de gelo, colocar no sol, ele vai derreter. Ou seja, ele vai se transformar em líquido. Isso é a fusão. Já a passagem do líquido para o vapor é chamada de vaporização e tem vários tipos. Tem ebulição, calefação e evaporação. O que é cada um desses três tipos? Pensem na evaporação como um processo mais lento. Um processo de você colocar uma roupa molhada no varal. Após um certo tempo, umas 3, 4 horas, a depender do tecido, se para mais, essa roupa vai estar seca. Toda a água que existia nela vai ser evaporada. Certo? Isso é evaporação. Tá? Já a ebulição é você colocar água para fazer um chá. Você coloca água quente, água no fogo, o fogo vai aquecer a água vai começar a ferver. Tá? Isso é a ebulição. Já a calefação é quando você pega pinguinhos de água e joga no fogão. Você escuta aquele chiado. Esse chiado é a água passando do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor, tá? De um modo muito rápido. Então, a mudança de estado rapidamente do estado líquido para o gasoso é chamada de calefação. A que leva um certo tempo, um tempo mediano, que é a água na chaleira, por exemplo, é a ebulição. E a que leva um tempo maior, mais demorado, que depende de processos ambientais, é a evaporação. Tá? Esses três juntos formam a vaporização. Beleza? Então, a passagem do líquido para vapor é chamado comumente de vaporização, apenas isso. E o processo contrário, então, como é que vai se concretizar? De vapor para líquido é a condensação. Onde é que a gente pode ver isso no dia a dia? Você está lá, acorda de manhã cedo, por exemplo, quem mora no interior, consegue ver que as plantinhas elas estão todas molhadas, principalmente aquelas graminhas mais rasteiras, cheias de orvalho. O orvalho nada mais é do que a umidade que você tinha, certo? No ar durante a madrugada. Com o aumento da temperatura do dia, essa umidade ela grudou nas plantinhas e se condensou, passando do estado de vapor para o estado líquido. Um outro modo de vocês verem isso é quando vocês, por exemplo, estão numa viagem, certo? Saem bem cedo assim e percebem que o vidro do carro embaçou. Esse embaçamento do vidro do carro, consequentemente, a água vai começar a derreter, não. Vai começar a se
transformar no estado líquido é a condensação também, tá? Já a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação, a gente consegue ver ela no dia a dia ao a gente fazer gelo, para vender, seja para colocar num copo de suco ou uma coisa do tipo, tá? Seja na fabricação de um anel, por exemplo, você derrete o ouro com as outras ligas metálicas, coloca numa forma e espera esse líquido, certo? Esses sólidos aí que estão fundidos, eles voltarem para seu estado inicial, que é o estado sólido, tá? Isso é a solidificação. E para finalizar, vocês percebem que tem duas setas grandonas que estão completando meio que um ciclo, tá? Essas setas grandonas são processos de sublimação, beleza? Eu não coloquei nome porque ia ocupar muito espaço, tá? Por isso que eu não coloquei, mas a sublimação é a passagem do sólido para o vapor, é a passagem direta. E a gente encontra isso muito no naftaleno, certo? Aquelas bolinhas que a gente coloca dentro de armário, de guarda-roupa, aquilo ali sai direto do estado sólido para o estado de vapor, tá? Isso é a sublimação. A ressublimação é o contrário, tá? Ou sublimação reversa ou apenas sublimação também, tá? Os três nomes estão corretos. É a passagem do vapor para o sólido. E isso daí vocês conseguem ver bem, não exatamente do estado de vapor, mas, por exemplo, numa cristalização. Não sei se vocês já ouviram falar desse processo, é quando você, por exemplo, consegue fazer uma solução química com alguns íons, certo? Esses íons estão lá dissolvidos, e o que acontece? Ao colocar um pequeno pingente, meu Deus, entraram uns cachorros aqui, meu cachorro fica revoltado. Você colocar, por exemplo, um pequeno cordãozinho de prata, enfim, tipo uma corrente mesmo, sabe? Daquelas que você coloca no pescoço. Ao você colocar, você perturba um pouco o estado daquela solução. E aí todos os íons se agregam em torno daquele ponto sólido que você colocou, um colar, por exemplo, e vão formar um cristal, tá? Então eles vão passar de um estado para outro. Isso aí é chamado de ressublimação também. Não necessariamente do estado de vapor, mas é uma ressublimação. Pronto. O que é que eu quero que vocês guardem disso? Que quando você passa do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, você ganha energia. E quando você passa do vapor para o líquido ou do líquido para o sólido, você perde energia. E a gente chega na questão. Vamos lá. Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, que é o copo. Então, o que é que ele disse aqui? Você tem, por exemplo, água salgada e coloca dentro de um pote. Isso aqui, geralmente, quando você está, enfim, num deserto ou num local que tem pouca quantidade de água limpa para você utilizar, beber, você cava um buraco no chão, certo? Esse buraco vai ter água, provavelmente água barrenta, muito suja, e aí o que acontece? Você coloca um recipiente, no caso aqui o copo, e coloca ao redor desse buraco que você cavou um plástico. O que é que vai acontecer? Os raios solares vão incidir aqui, vão aumentar a temperatura da água. Consequentemente, a água vai se vaporizar. Porém, qual é a tendência da água que se vaporiza? Subir para a atmosfera. Só que tem uma coisinha aqui que está impedindo ela, que é o quê? O plástico. Então, esse vapor vai subir, topar no plástico. Ao topar no plástico, o que é que vai acontecer? Ele se condensa, ele volta para o estado líquido. Ah, Ailton, e para que a pedra? A pedra é para direcional. Ela vai se condensar, por exemplo, aqui, na bordinha. E aí a pedra aqui vai fazer com que ela escorra e chegue nesse pontinho final. E aí ela pingue dentro do copo totalmente livre de impureza, já que apenas a água vai evaporar. Então é basicamente isso que a questão explica. E aí, ó, ele mesmo falou, a água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada, vamos entender. Letra A. Fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a assim altamente energizada.
Então, veja. A energia solar. Para que a gente usou essa energia solar? Quem pode me dizer? Para evaporar a água. Evaporar a água. Beleza? Então, a energia que veio do sol você usou para evaporar. Ou seja, você passou do líquido para o vapor. E o que aconteceu com essa água que virou vapor? O que aconteceu com ela depois? Voltou. Ela voltou para o estado líquido. Concordam comigo que a energia que eu gasto para ir, sei lá, pronto, a gasolina que eu gasto daqui para São Cristóvão é a mesma que eu poderia gastar de São Cristóvão para aqui? É a mesma distância? Mesma coisa isso daqui. A energia que eu gasto de sair para o líquido, para o vapor, é a mesma energia que eu devo ceder. Por que ceder? Porque é um processo exotérmico, lembrem disso. Que eu devo ceder para sair do estado de vapor para o estado de líquido. Ou seja, a energia solar, no geral, tá? Ela vai permanecer, ela vai tanto ser recebida quanto cedida, tá? A mesma energia. Então não vai ficar energia solar retida nessa água, certo? Ela não vai ser altamente energizada. Letra A está falsa. Letra B. Fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce. A água doce é que está no copo. A provável energia potencial gravitacional que ele podia falar para você era essa daqui. Assim que a água está no plástico. Tá? A água doce está aqui, ó. Aqui acumulada. Mas energia solar vai ser apenas usada para aquecer a água. E assim que ela condensa, ela perde. Então, ela não vai ser convertida em energia potencial gravitacional. Letra C. É usada para provocar reação química, que transforma a água salgada em água doce. E aí eu pergunto, reação química envolve mais de uma substância? Não. Envolve apenas a água. Envolve apenas uma mudança de estado. Tá? A água saiu do líquido, foi para o vapor, depois voltou para o líquido. Sendo assim, não constitui uma reação química. Você não gerou novos produtos. Tá? Você apenas tinha uma mistura de água e sal e apenas retirou a água. Isso não é uma reação química. Letra D. É cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Nossa resposta. Por que nossa resposta? Eu falei para vocês aqui o quê? Que a água recebeu energia solar, ao receber ela evapora, ao chegar aqui no plástico ela condensa, mas para ela condensar ela tem que fazer o quê? Ceder energia. É um processo exotérmico. Então, ó, a energia solar foi cedida, tá? Novamente, ó, a energia solar cedida à água salgada, ou seja, a energia solar que a água salgada recebeu foi cedida para o meio ambiente novamente. Por quê? Porque ocorreu uma condensação. Tá? E letra E, vamos ver porque ela está errada, é reemitida como calor para fora do tanque, no processo de evaporação da água salgada. A reemissão de calor não é no processo de evaporação, é no processo de condensação. Tá? Alguma dúvida, gente? Nosso gabarito letra C, letra D mesmo, tá? Não, Qualquer dúvida, vocês falam. Vamos lá para a próxima. pode continuar. Pronto. Eu só trouxe essa questão. Eu botei duas no formulário, se não me engano, mas só trouxe essa daí para a gente trabalhar com a parte de mudança de fase, tá? Porque é uma coisa bem simples, bem tranquila de se trabalhar. Vamos aqui agora para o que mais cai no Enem, que é o quê? Calor. Tanto sensível quanto latente. E aí eu trouxe duas figuras bem sugestivas de que cada um vai tratar. O calor sensível, ele vai tratar justamente, ó, da variação de temperatura. Tá? Toda vez que você tiver uma variação de temperatura, você está falando de calor sensível. Já quando você fala de... O que é que está acontecendo nessa imagem? Variação de temperatura. Qual? Na do gelo? Do Nas gelo, duas, né? na verdade. Na do gelo. Mudança de fase. Que Ah, mudança de fase é essa? Vamos ver se vocês lembram, que eu acabei de falar. fusão? Fusão, isso. Tá? Para que ocorra fusão, eu devo absorver ou perder calor? Absoluto.
absorver. Boa. Então, ó, tá aí. Então, para calor latente, eu falo de quê? De um coeficiente de calor latente, tá? Que vai ver já já. Então, quando eu falo de mudança de fase, calor latente. Falei de mudança de temperatura, calor sensível. E aqui as formulazinhas que a gente vai utilizar. O calor sensível é igual a M vezes C vezes ΔT. O calor latente é igual a massa da substância vezes apenas o calor latente da substância. Tá? E vamos para as questões. Vamos lá. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus em 2,5 minutos. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são respectivamente de 0,2. Eu não sei se isso daqui foi para vocês no formulário, se só foi o número ou se foi isso daqui. Porque quando eu vi, depois que eu já tinha mandado, eu vi que era imagem que tinha vindo na questão, sabe? Aí não tinha como colocar a imagem no formulário, eu acho, tipo, quando escreve. Aí eu acho que foi 100, não sei. Mais 0,2 calorias gramas grau Celsius e 1,0 caloria grama grau Celsius também. E que uma caloria equivale a 4,2 joules. E ele pergunta, qual percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertida em calor para o aquecimento? O que você tem que ter em mente? Falou de potência? Você tem que lembrar isso daqui. Que potência é igual a quem? É igual a energia dividido pelo tempo. Tá? Tem que ter isso daí em mente. Energia é potência pelo tempo. E como essa potência está em watts, a energia vai ser dada em joules por segundo. Tá? Porque o watts no SI é joule por segundo. Mas vamos entender o que aconteceu. Eu tinha aqui, ó, 500 gramas, 300 gramas, a uma certa temperatura de 6 graus e aqueci para uma temperatura de 40 em um certo tempo. Então, vamos fazer aqui a continha. Ó, eu vou precisar de uma certa quantidade de calor, que é o quê? O Q, tá? Q, estou falando caps lock, Q é igual a M vezes C vezes o ΔT. Só que o que acontece, eu tenho duas substâncias. Então, o calor total vai ser a soma de Q1, vou botar aqui Q1, mais Q2. Em que Q1 e Q2 são o quê? Calor que o vidro vai absorver, o calor da tigela, e o outro é o calor sensível que a água vai absorver. No caso, a sopa, mais água. Enfim. Fazendo aqui, ó, Q é igual a massa de 1, vou botar tudo escritinho para vocês entenderem, calor específico da substância 1, vezes o ΔT. Como foi igual para as duas, eu vou botar só ΔT. Mais a massa do corpo 2, vezes o calor específico do corpo 2, vezes a variação de temperatura, que é igual para os dois corpos. Sendo assim, ó, vamos montar. Massa 1 foi de quanto? 500 gramas. De quê? De água. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura sofrida, saiu de 6 para 40, uma variação de 34 graus. Tá? Mais a massa do corpo 2, que é 300, vezes o calor específico da tigela, tá? Que é o calor específico do vidro, que é 0,2, vezes a variação de temperatura, que é 34 também. Fazendo isso, a gente vai obter que Q é igual, aí, deixa eu fazer aqui, 500 vezes 34 vai dar pra gente 17.000, tá? E aí, 300 vezes 0,2 vezes 34 dá 2.040. E a gente fazendo 17.000 mais 2.040 vai dar 19.040 calorias. Só que o que acontece? Eu quero isso em o quê? Em joule. Por quê? Porque para eu comparar com a potência, eu tenho que fazer em joule. Tá? Sendo assim, eu vou ter que multiplicar 19,040
por 4,2, já que uma caloria são 4,2 joules. E isso vai me dar, deixa eu ver, 19.040 vezes 4,2 vai dar 79.968 joules. Se quiser aproximar, eu acho que não vai ter problema nenhum, até porque os números são muito espaçados. Tá? Então eu vou usar isso daí como se fosse 80 mil. Se vocês quiserem fazer, pode, vai dar aproximada a resposta. Ele quer aproximada aqui também. Tá? E aí vamos comparar. Agora eu vou calcular a potência, tá, que eu recebi. Ele quer saber qual percentual que eu usei, que foi convertido em calor. Tá? Então eu vou calcular qual a potência que eu recebi. Como é que eu calculo potência? Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Sendo assim, a potência vai ser igual a quem? A 79.968 dividido pelo tempo. Só que esse tempo tem que estar em segundos. Tá? Para eu transformar de minuto para segundo, basta multiplicar por 60. Então, eu vou pegar 2,5 vezes 60. E aí, a minha potência vai ser de 2,5 vezes 60, dá 150. Eu dividi 79.968 por 150, a gente vai achar um total de 533,12 watts. Essa foi a potência que eu recebi. Tranquilo, gente, até aí? Vocês estão entendendo ou não? Se não estiver entendendo, avisa. Não, tô dando pra entender. Pronto, essa foi a potência que eu recebi. Mas eu quero saber qual o percentual que essa potência que eu recebi representa da potência total. Então, quanto é a minha potência total? 800. Então, 800 watts tá para 100%. E 533,12 watts estão para X%. E aí eu vou descobrir essa porcentagem. Então, basta multiplicar, dividir no caso, 533,12 por 8. E isso vai me dar que X é igual a 66,64%. Ou seja, dos 800 watts que eu tinha de potência, eu só absorvi 66,64%. Tá? Sendo assim, no gabarito, ó, vou aproximar, tá? Vai ser letra D de dado. Alguma dúvida, gente? Não. Guardem sempre essa fórmula aqui, a de potência. Oi, Maria Carolina, pode falar. Ah, não se preocupe não. Faço isso sempre no Meet também, sem querer. Pronto. Então, tranquilo, né? Guardem sempre essa fórmula. Potência é energia sobre tempo, ou energia é potência vezes o tempo. É a mesma. Cuidado para não confundir. Tá? Cuidado para não confundir. Então, escolha uma para gravar. Dessa uma, você se vira e acha outra. Mas escolha uma e grava, que é muito importante essa fórmula para o Enem. Tá? Vocês vão ver que ela vai aparecer várias outras vezes aqui ainda. E vamos lá. No dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 watts. E que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água. 540 calorias por grama. Utilize 1 caloria igual a 4 joules. Após 2 horas, nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração?
Então vamos com calma, certo? Não precisa se desesperar. Quando eu peguei essa questão em 2016, que eu fiz em 2016, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que é que essa questão está falando? Porque eu nunca tinha visto calorimetria na minha vida. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu faço isso? Juro, eu fiquei perdidão. Não sabia como é que resolvi isso aqui. Mas vamos lá que a gente vai resolver agora, passo a passo. O que é que ele me disse? Que a potência necessária para manter o meu metabolismo é de 120 watts. E 20% dessa energia, tá, vai ser dissipada pelo suor. Tá? Então vamos com calma. Inicialmente, ele já me falou que é o quê? 20% da energia. Vamos ver qual é a energia que eu posso dissipar e fazer 20%. Como é que eu calculo essa energia que eu posso dissipar? Eu sei que energia é potência vezes o tempo. Correto? Sendo assim, energia é quem? A potência de 120 watts vezes o meu tempo. E quanto é o meu tempo? 2 horas. Só que eu tenho que transformar isso para quê? Para segundo. Então eu vou botar 2 vezes 3.600. Por que 3.600? Porque 1 hora contém 3.600 segundos. Beleza? Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente vai obter um total de 864 mil joules. E eu pergunto, eu vou tirar esse ponto para não ficar achando que é uma multiplicação. E eu pergunto, eu vou usar essa energia toda? Eu vou dissipar toda essa energia? Não. Né? A gente já viu que a gente só vai dissipar 20% disso. Ou seja, 20%, eita, 20% da energia é quanto? É só fazer 864 mil, quer dizer, 864 mil vezes 0,2. E isso vai me dar 172.800 joules. Ou seja, essa é a energia que eu vou utilizar para aquecer a água e fazer com que ela evapore. Tranquilo? Alguma dúvida? Vou seguir, viu, gente? Tá tranquilo para vocês ou não? Pode continuar. É. Continuando, então. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o calor de vaporização que essa água vai sofrer. Por que só vaporização, Ailton? Teoricamente, a gente deveria fazer tudo, certo? Tanto o calor sensível quanto a vaporização. Porém, ele só me deu o quê? O calor específico, ou o calor de vaporização. Ele não me deu específico, ele não me induz a pensar que eu vou ter que usar o específico. Tá? Ele não me induz a isso. Sendo assim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a continha agora. Utilizar essa energia, comparar com isso, tá? Para depois conseguir resolver. Então vamos lá, Q é igual a MC delta T. Eu tenho, porém, a minha energia está em joules e o meu calor específico está em calorias, tá? Então eu vou ter que transformar isso daí, essa minha informação que está em joules, eu vou ter que passar para caloria. Para eu passar de joule para caloria, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 4. Tá? Eu vou ter que dividir 172.800 por 4. E isso vai me dar 43.200 calorias. Agora sim eu posso continuar. Continuando então, o meu calor sensível, latente, eita, eu botei sensível, ó, tá vendo? Força do hábito, perdão. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O meu calor, latente no caso, eu vou utilizar 43.200 calorias. Vai ter que ser igual a massa de água que eu vou aquecer, que é o que eu quero descobrir, vezes o quê? Calor latente de vaporização, que é 540. Fazendo essa divisão, 43.200 dividido por 540, a gente vai obter uma massa
de 80 gramas. Ou seja, a pessoa perdeu 80 gramas de água. Sendo assim, para repor essa perda, através da transpiração, ela deve ingerir 80 gramas de água. Tá? Letra E de escola. Tranquilo, pessoal. Esse assunto é meio chatinho, às vezes. Pra quem gosta É meio. de Tipo, a fórmula é fácil de lembrar. O difícil é saber como usa. interpretação, né? A interpretação pega um pouco nesse tipo de questão. Porque geralmente você não usa só uma fórmula para resolver. Você tem que usar mais, sabe? Infelizmente o Enem não facilita essa parte. Ele deixa bem complicadinho, digamos assim. Poderia ser mais simples. Mas geralmente vocês estão vendo que a gente está usando a mesma fórmula. Que é o quê? Potência, que é potência, energia sobre o tempo. E ou calor sensível ou calor latente. Acabou. E aqui eu trouxe uma questãozinha de gráfico bem tranquila, facinho de resolver. Na natureza, deixa eu coisar aqui o negócio. Pronto. Na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com fornecimento de energia a uma taxa constante. Considerando-se que o diagrama de mudança de fase da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão e vaporização da água valem, respectivamente, 80 calorias grama e 540 calorias grama, conclui-se que, letra A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Verdadeiro ou falso, gente? Quem pode me dizer? Ninguém. Veja. Vamos ler o que ele perguntou direitinho. A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Falei de mudança de fase, falei de quê? Qual tipo de calor? Mudança de temperatura também. Ou não? Eu falo. Vá. Falei de mudança de fase, eu falei de que tipo de calor? Calor latente. Latente. Forma de calor latente? Q ml. A gente percebe que na fórmula não tem nada sobre variação de temperatura diferente do calor sensível que tem. Sendo assim, a letragem é nosso gabarito, tá? A temperatura da água vai permanecer constante, sim, durante os processos de mudança de fase. E onde é que estão esses processos de mudança de fase? Ó, ele mesmo já deu na questão, nesse gráfico. A água vaporizando, percebam, ó, enquanto a água está vaporizando, a temperatura continua em 100 graus Celsius. Enquanto o gelo ali está derretendo, ó, a temperatura continua em 0 graus Celsius. Então, durante a mudança de fase, não há mudança de temperatura. Tá? Não há mudança de jeito nenhum. Entenderam? Beleza. E aí, os outros itens eu vou ler aqui só para a gente tirar qualquer dúvida de alguém que tenha marcado. A energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é maior do que a necessária para evaporar a mesma massa de água. Se é a mesma massa, o que vai mudar é o quê? Apenas o calor latente. Beleza? E a gente percebe aqui que o de vaporização é muito maior, quase 7 vezes maior do que o de fusão. Sendo assim, a de vaporização vai gastar mais energia. Entendeu? Então, a energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é menor, tá? E teria que ser menor do que a necessária para evaporar a mesma massa de água. Letra C. A água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 calorias grama, enquanto a temperatura aumenta de 0 até 100. Falou disso daqui, você está falando de calor sensível. Tá? Não tem nada a ver com isso. Beleza? Então, não. Isso aqui é calor sensível e não calor latente, como ele deu pra gente. Letra D. A temperatura da água varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. Processo de fusão não tem
variação de temperatura. Certo? Nem na fusão, nem na vaporização. Letra E. A temperatura da água varia durante o processo de vaporização. Elimina, não tem como variar, tá? Não varia durante o processo de vaporização. Letra E errada também. Nosso gabarito, letra A. Ah, lindo e perfeito. Tranquilo? Vou seguir. Qualquer dúvida, avise. Essa aula é justamente para dúvida. Porque se estiverem de dúvida, a gente tá aqui para tirar. Deixa eu passar aqui esse negócio que a gente não tá querendo passar. Eita, passei demais. Pronto, essa daqui. Deixa eu limpar aqui os desenhos. Vamos lá. As especificações, ficou meio tortinho aqui o enunciado, mas enfim. As especificações de chuveiro elétrico são potência de 4.000 watts, consumo máximo mensal de 21,6 kW e vazão máxima de 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é de 4.200 joule kg/grau Celsius e sua densidade é igual a de 1 kg por litro. A variação de temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de. Então veja o que ele te deu, tá? Que é isso aqui, energia, tá? Energia elétrica, porém está em quilowatt-hora. Isso aqui dá para a gente transformar em joule, tá? Para transformar em joule, você tem que transformar de hora para segundo. Alguém não entendeu isso? Todo mundo conseguiu entender? Ó, tá em quilowatt-hora. Oi? Deu Conseguiu? para entender. Pronto. Então agora é só a gente transformar. Vamos transformar essa energia, que foi a energia que ele disse, que já consumiu a energia. O consumo máximo mensal foi de 21,6. Sendo assim, vamos lá. Energia é igual a potência vezes o tempo. Vou mostrar para vocês como é que está bem especificadinho isso daí. Sendo assim, energia de quanto? Energia é igual a... Ali é como se tivesse assim, ó. 21,6 vezes 10 a 3. Tá? Tô só destrinchando aquilo ali para vocês. Vezes 1 hora. Então, para eu transformar, eu tenho que multiplicar por 3.600. Sendo assim, ao multiplicar 21,6, deixa eu fazer aqui rapidinho, 21,6 vezes 3.600. A gente vai ter 77.760 vezes 10 a 3. Deixa isso aí guardadinho. Tá? E aí ele deu pra gente uma vazão. Essa vazão vai ajudar a gente eita. Essa vazão vai ajudar a gente a botar a quantidade de água, tá? Que a gente colocou em quilo, no caso. Mas agora a gente já consegue resolver o QMC delta T. Tá? Então, ó. Q é igual a M vezes C vezes delta T. Qual foi a quantidade de calor que você utilizou no total? Qual a energia que você utilizou? 77760 vezes 10 a 3 é igual a uma certa massa de água, que é de 3, tá? litros por minuto. Ou seja, eu tenho que saber quanto tempo esse chuveiro ficou ligado. Como é que eu sei quanto tempo esse chuveiro ficou ligado? Através de quê? Através da energia e da potência. Deixa eu botar ali para vocês. Eu tenho energia de 21,6 e a potência de 4.000 watts. 1.000 watts. Sendo assim, eu sei o quê? Eu sei que energia é potência vezes o tempo. Não é isso? Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o tempo é só dividir energia pela potência. Dividindo a energia pela potência, ou seja, 21 vezes 21,6 vezes 10 a 3 por 4 vezes 10 a 3
tá? O 4.000 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a 3. Eu vou obter o tempo. Só que esse tempo vai estar em hora, tá? Eu estou transformando em de quilowatt-hora. Aí vai sair em hora. Dividindo 21,6 de 4, a gente vai ter 5,4 horas. Sendo assim, eu só preciso fazer o quê? Transformar de horas para minutos. E aí eu vou poder saber quanto tempo eu fiquei com ele ligado. E aí eu posso fazer uma regrinha de 3 tranquilo. Eu gasto 3 litros, que são 3 quilos, dando eu teria isso da densidade. Ele falou que 1 quilo é a mesma coisa que 1 litro. Então, 3 quilos de água em 1 minuto. Em 5,4 horas. Eu vou gastar quanto? Só que para transformar de hora para minuto, eu preciso multiplicar por 60. Sendo assim, 5,4 vezes 60 vezes 3 vai dar um total de quilos para a gente de 972 quilos. Tá? Essa é a quantidade de água que a gente usou durante o mês. E agora a gente consegue resolver a questão tranquilo. Já tem a massa, 972. Tem o calor específico, que é de 4.200 joules, ou 4,2 vezes 10 a 3. Tá? Só transformei para poder cortar direitinho, o 10 a 3 com 10 a 3. Vezes uma variação de temperatura que eu quero descobrir. Fazendo isso, gente, ó, vai fazer o quê? Cortar o 10 a 3 com 10 a 3. Cadê que não está indo para cortar? 10 a 3 de um lado, 10 a 3 do outro. Corta. E aí, enfim, não cortou ali, mas é só dividir agora. Delta T é igual a quem? A 77760 dividido por 972 dividido por 4,2. Isso vai dar uma variação de temperatura de 19,04 graus Celsius. Sendo assim, nossa resposta aproximada é a letra B de bacalhau. Dúvidas? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Pronto. Vamos lá, vou passar. Última questão. Olha, hoje o tempo até que rendeu. Fui bem hoje. Essa questão ficou bem mal coisada aqui, bem mal encaixadinha, mal formatada, porque ela é enorme, né? Esse texto dela pega um tamanho enorme. Mas o que importa para ela é isso aqui, ó. Ah, mas eu não quis tirar o texto para não ficar perdido. Mas vamos entender aqui. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, que é a potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Agora começa a questão. Considerando-se que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado da radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é de 1 caloria grama Celsius igual a 4.200 joule quilograma Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, que é equivalente a 1 tonelada,
de água de 20 graus para 100 graus em 1 hora estará entre, vamos lá, um enunciado enorme, mas é bem simples. Vamos calcular a energia que a gente vai levar para aquecer o quê? De 20 graus para 100 graus, 1.000 quilos de água. Tá? A gente vem aqui que é igual a quê? A M vezes C vezes ΔT. Então, Q é igual a massa de água que eu tenho, que é de 1.000 quilos, vezes o calor específico, tá? Que é de quanto? 4.200 joules, quilograma Celsius, vezes uma variação de temperatura que é 80. Sendo assim, o meu calor vai dar de 4.200 vezes 80, vai ser um número bem grandinho, 336.000.000 joules. Calma. Isso daí é a quantidade em joules, tá? De energia necessária para aquecer 1 quilo. Beleza? Ou 1 quilo não, 1.000 quilos de água. E aí vamos reler a questão. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior tenha 6 metros e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol, e que o calor específico da água de 1 grão, enfim, ele desse daí. Aqui a gente tem energia, gente, ó. A gente tem aqui a potência que ele nos fornece, que é de 800 watts a cada 1 metro quadrado. Tá? Ele só não deu para mim um tempo, não foi? Ou eu tô errado? Acho que ele não deu tempo. Deixa eu ler direitinho aqui de novo. Ele não deu tempo pra gente. Mas aí, chegando nisso, o que é que a gente pode fazer? Potência. Não, ele deu tempo. Ele deu tempo... Peraí, vá. Ah, ele deu aqui, ó. Eu não tava vendo. Ele deu. Sabia que ele tinha dado? Em 1 hora, gente, ó. Foi mal, não vi aqui. 1 hora. A gente tem energia, tem tempo, a gente pode calcular a potência. Correto? Sendo assim, ó. Vamos fazer isso daqui. Energia é igual a potência vezes o tempo. Sendo assim, a potência vai ser a divisão entre a energia, que é 336. Aí eu vou botar aqui meio fracionado só para ficar bonitinho. Vezes 10 a 3, vezes 10 a 3. Que é a mesma coisa que 10 a 6. Que são esses 6 zeros que estão ali atrás do número. Dividido pelo tempo, que é 1 hora. Ou 3.600 segundos. Dividindo isso tudo, a gente vai ter uma potência de 9, aproximadamente, tá? 9,3 vezes 10 a 4. Eu vou botar aqui elevado. 9,3 vezes 10 elevado. Rapidinho, tá acabando. A 4. Eita. A 4 watts. Essa foi a potência que eu obtive. Só para obter essa potência, veja que a relação que ele me deu é 800 watts a cada 1 metro quadrado. Então, ó. 800 para 1 metro quadrado. Para eu descobrir quantos metros quadrados eu vou ter com 9,3 vezes 10 a 4, eu vou ter 6, ele já me deu 6 metros de largura, vezes uma distância x. E aí eu vou ter uma certa área em metros quadrados. Fazendo essa divisão de 9,3 vezes 10 a 4, que é a mesma coisa que 93.000, eu vou dividir ele por 4.800 e eu vou obter um valor de x igual a 19,375. O quê? Metros. Ou seja, eu acabei de descobrir o comprimento que essas placas têm que ter se elas tiverem uma largura de 6 metros para conseguir fazer o que essa questão me pediu, que é aquecer 1.000 kg de água de 20 para 100 em 1 hora. Ou seja, a resposta é letra A, entre 15 e 21 metros. Creio que essa tenha sido a mais difícil.
das que eu botei. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, gente, falem. Nenhuma mesmo? É porque assim, com você explicando, é simples. Parece simples. Juntos que você é repetido com isso. Beleza? Parece que ele não tá querendo dar aula, não, viu, É, Ailton? beleza? Não, que isso, pô. Deixa eu parar aqui de gravar. Foi mal, mãe. Peguei um pouquinho do seu tempo aí.